Olá pessoal, nossas boas-vindas a mais um episódio do Videocast Diálogos, uma produção do Grupo Trama Reputale. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no universo da comunicação corporativa, além de refletir com a gente questões de comportamento, economia, carreira e inovação. Eu sou o André Versbicas, coordenador de marketing da agência, e hoje nós vamos explorar um tema crucial para o futuro da comunicação: os desafios que as empresas, as marcas e os profissionais da área e os consumidores enfrentam com o uso expressivo das inteligências artificiais. Como as empresas podem usar as IAs para personalizar suas campanhas e projetos? Quais são os benefícios e os riscos que essas tecnologias trazem para o relacionamento com os consumidores? E qual o papel das agências de comunicação para guiar clientes na adoção de IAs de forma eficaz e ética? Além disso, discutiremos o cenário atual das inteligências artificiais no Brasil e no mundo, buscando entender como pensar a comunicação, o marketing e os negócios para se adaptar a esse novo cenário. Fique com a gente no episódio de hoje, os desafios da comunicação em tempos de inteligência artificial. E para me ajudar nessa conversa, eu tenho aqui comigo a Joyce Saylor, Head de IA, Dados, Arquitetura e Cloud do Hospital Sírio-Libanês. Bem-vinda. Obrigada. O Vicente Lima Filho, Head de Digital e Dados Brasil da Kearney. Bem-vindo. Muito obrigado. E o Calil Blanco, diretor de transformação digital do Grupo Trama Reputale. Bem-vindo. Obrigado. Meu colega de agência. Antes da gente iniciar o papo, eu queria que vocês se apresentassem, falassem rapidamente do trabalho de vocês nas empresas em que atuam, o que vocês desempenham. Pode começar, Joyce? Claro, vamos lá. Meu nome é Joyce, eu estou há 2 anos aqui no Sírio-Libanês, no Grupo Sírio-Libanês. E eu sou responsável hoje por cuidar da parte de dados, inteligência artificial, arquitetura e cloud do grupo como um todo. Então, o Grupo Sírio-Libanês é uma empresa filantrópica, nós não temos fins lucrativos, né? E aí a gente tem o hospital, centro de pesquisa e faculdade. Então, eu cuido de toda essa estrutura tecnológica para todo o grupo. Bem-vinda. Obrigada. Vicente? Eu sou Vicente Lima Filho, atuo na Kearney Brasil como líder da prática de Analytics e Digital. Kearney é uma empresa de consultoria estratégica que tem para quase 100 anos já de existência. A gente atua resolvendo problemas de negócio no escopo estratégico, nas diversas práticas aí, que as indústrias têm. Trabalhamos aqui no Brasil praticamente nas maiores empresas, em todas as indústrias, desde healthcare, serviços financeiros, atuação muito forte no setor de utilities, aí nas distribuidoras de energia, distribuidoras de água e saneamento. E o que eu faço é basicamente liderar uma prática em que usa dos métodos quantitativos avançados para resolver esses mesmos problemas de negócio. Então, existem vários paradigmas para se resolver um problema. A minha prática, a prática de Analytics, atua em buscar ferramentas quantitativas para modelar essas decisões que vão ser tomadas e tomadas usando o auxílio de inteligência artificial e dados. Bem-vindo. Muito obrigado. Calil? Bom, eu estou no Grupo Trama Reputale há 9 anos. Hoje, como diretor de transformação digital, a minha principal responsabilidade é identificar oportunidades de aplicação da tecnologia, desenvolver processos para que essa tecnologia seja utilizada e atuar na transformação cultural da agência, né, e dos nossos clientes para utilizar essas tecnologias de maneira adequada. E hoje nosso foco principal tem sido o investimento em cloud computing, inteligência artificial e no futuro aí próximo, quem sabe, blockchain também. Bem-vindo. Obrigado. Bem-vindos a todos. Vicente, eu quero começar com você te perguntando sobre o cenário global. Quais países estão liderando essa inovação, o uso das inteligências artificiais e como você avalia o crescimento do Brasil também nesse uso, nesse cenário? Legal, acho que é uma pergunta bem pertinente pelo momento que a gente está, né? Historicamente, os Estados Unidos sempre teve um papel de liderar
a inovação nessa área, principalmente que é uma área em que a indústria é o principal motor de inovação, não está tanto nas escolas, não está tanto nas universidades. Então, quando a gente fala de liderar a inteligência artificial, tem basicamente 2 métricas que eu gosto de usar. A primeira é de desenvolvimentos notáveis, modelos notáveis, e aí os Estados Unidos lidera muito pela força histórica, pelos profissionais que tem, e também pela força econômica, porque os modelos de inteligência artificial estão ficando cada vez mais caros, né? Mas quando a gente olha outras métricas, como por exemplo a parte acadêmica, quantidade de publicações e até mesmo quantidade de patentes, a gente vê a China assumindo um papel de protagonista. No último ano de 23 já liderou nesses 2 critérios. Então, hoje a minha leitura é que os Estados Unidos divide o pódio aí com a China, seguido pelo Reino Unido e pela União Europeia. E aí esses terceiros aí já muito focado na parte ética do uso dos dados, evoluindo pesquisas sobre como controlar algum dos problemas que a inteligência artificial pode trazer, como a questão da alucinação, o preconceito que pode existir dentro dos dados. Então, um terceiro escopo é a União Europeia e Reino Unido. Sobre o Brasil, eu acho que o Brasil está dando passos importantes, mas ainda pequenos, né? A gente ainda vive num país em que temos dificuldades, por exemplo, com a conectividade. Então, quando a gente vê o campo, que é um dos nossos principais vetores econômicos, ainda temos desafios, né, para levar a inteligência artificial para o campo. Mas, como um grande país consumidor, é interessante que as empresas venham operar no Brasil e tragam essas ferramentas. Então, cada vez mais o Brasil precisa evoluir do ponto de vista de infraestrutura para que a IA avance, e também do ponto de vista de educação, e preparar esses profissionais para conseguirmos gerar conhecimento e valor aqui dentro. Legal. Joyce, o Vicente comentou aqui sobre a necessidade de melhorar a infraestrutura, acesso, né, das IAs aqui no país. Como que isso funciona na área da saúde? Vocês têm alguma barreira para a implementação dessas tecnologias, regulamentações? O país está pronto para isso? Não, o país não está pronto para isso, né? Hoje, na área da saúde, a gente fala muito sobre interoperabilidade de dados. A gente tem falado sobre um Open Health, parecido com o Open Finance, que os bancos utilizam, mas eu não tenho nenhuma regulamentação que me permita compartilhar o dado do paciente. Né? O dado de saúde do paciente, o prontuário, ele é do paciente. E como eu não tenho regulamentação que me permita compartilhar com ou sem a ciência do paciente, eu uso esses dados dentro de casa, desde que o paciente me autorize. Então, hoje, por exemplo, no CIR, a gente tem uma plataforma de dados interoperável. Então, nós temos a primeira plataforma da América Latina em padrão FHIR, que é o Health Lake. Estamos prontos para conversar com outras indústrias dentro e fora do país, porque o FHIR é um padrão mundial. Inclusive, você citou o Reino Unido. O Reino Unido é um case de saúde e interoperabilidade de dados que funciona super bem. Mas não tem a legislação, não tem regulação aqui no Brasil para a gente poder fazer isso. E o que é uma plataforma interoperável? Vamos lá. Quando eu falo de dados, eu posso falar que o paciente tem uma pressão de 13/8 ou de 130/80. É a mesma coisa. Gente, eu não sou médica, tá? Vou pegar o exemplo mais bobo aqui. Ou de 130/80. Quando eu vou interoperar, eu preciso falar um dialeto único. Todo mundo precisa entender da mesma forma e o padrão precisa ser o mesmo. Então, onde eu coloco cada tipo de informação, onde eu vou identificar o nome, a idade, a cor do cabelo, o sexo, a orientação, todas as informações precisam ser padronizadas. Então, o padrão FHIR, ele me traz esse modelo, esse template de como que eu tenho que transacionar armazenar e transacionar essas informações. Aí, em cima disso, a gente entra com SNOMED e ontologia clínica. Que a ontologia clínica ainda é um desafio mundial, porque a forma que cada país, cada núcleo de saúde fala de doenças e de protocolos de tratamento também não é único no mundo todo. Então, quando eu falo de ontologia médica, ainda tem, principalmente na parte de oncologia, ainda tem um desafio gigante mundial aí para ser superado. Muito interessante. Cali, o uso das inteligências não é necessariamente uma novidade, né? A gente
talvez utilize muitas das inteligências sem nem saber que se trata de uma inteligência artificial. Por que o tema ganhou essa projeção atualmente? Qual que foi o pontapé para isso? Bom, falando da perspectiva de comunicação e comportamento social, né? Não com expertise técnica como do Vicente e da Joyce, de toda a parte por trás do funcionamento da tecnologia, o tema ganhou essa repercussão por um motivo muito simples, né? É uma tecnologia transformadora e que tem um impacto direto na vida das pessoas quando você pensa nas suas possíveis aplicações, né, nas possibilidades disso. E também pelo efeito que a gente já viu em diversos momentos da história, que qualquer nova tecnologia causa quando ela apresenta possibilidades enormes, né? Foi assim é a principal analogia, mas é difícil fugir, mas foi assim com a Revolução Industrial, foi assim com a computação, né? Quando os computadores se tornaram mais acessíveis, foi assim com a internet, que foi a mais recente, né, grande transformação tecnológica, e a inteligência artificial a mesma coisa. Então, o principal motivo são as possibilidades, né? A gente teve um movimento parecido há mais de uma década, quando começaram as conversas da Web 2.0, e a gente teve Second Life. Se pegar um tempo menor, 5, 6 anos atrás, com o metaverso. Então, toda vez que algo novo surge e existe o discurso de a vida vai mudar, a forma como as pessoas se relacionam vai mudar, tudo isso, existe uma grande atenção da opinião pública. Mas a diferença é que, em relação a metaverso, a Web 2.0 e depois, né, o marketing cunhou aí N, Web 3.0, 4.0 e N versões, a principal diferença é que a inteligência artificial tem um impacto real, né? A gente já observa isso. Temos, né, casos como o da Joyce, que o Vicente pode comentar também dos clientes, mas ela permite que você faça as coisas mais rápido, permite que você substitua tarefas ou funções que hoje são laborosas, né, levam muito tempo, e uma pessoa investe muito tempo fazendo, você fazer em questão de minutos ou horas. Então, por isso essa notoriedade. E por isso a gente tem uma grande discussão aí de especialista, apesar dos alarmistas, né? A gente ainda está um pouco longe de uma Skynet, para citar aí Exterminador do Futuro, mas ela ainda é uma linguagem baseada em modelo de linguagem, né? Então você tem uma base de dados gigante e ela, através de probabilidade, cálculos matemáticos, identifica o que faria mais sentido, né? Ela é treinada dessa maneira, ela não raciocina, não funciona como uma inteligência de fato, por isso inteligência generativa. Mas mesmo assim, existe um impacto social e econômico gigantesco, e por isso governos do mundo todo têm dado tanta atenção. A gente tem a União Europeia, que teve um ato recente que eles aprovaram, né, a regulação da inteligência artificial, que foca principalmente na privacidade dos dados e na originalidade, né? Então, você não pode usar propriedade intelectual ou uma criação de outra pessoa para treinar a sua inteligência artificial sem a anuência dessa fonte. E os Estados Unidos, Joe Biden aprovou um ato lá para regular. No Brasil, a gente ainda está engatinhando nesse assunto. Mas, de maneira geral, é por isso que a IA ganhou tanto destaque recentemente. Joyce e Vicente, querem complementar? É uma transformação com... Tivemos precedentes ou não? É uma coisa inédita? O que vocês...
Acho que tem alguns fatores que contribuem, né, para essa velocidade. A primeira parte é da própria a forma que o conhecimento está surgindo, né? Então, quando a gente pensa a ciência tradicional, né, o amadurecimento do conhecimento científico, ele nasce ali no cientista que está muito longe do usuário. Quando a gente vem para a inteligência artificial, o investimento está saindo muito das empresas, que já estão buscando aplicações rápidas. Então, o ciclo de desenvolvimento, descoberta e entrega está muito curto. Isso faz com que a inteligência artificial entre em produtos que a gente está usando de uma forma muito rápida, muito dinâmica. E outro aspecto que eu acho que deu todo esse boom, toda essa explosão, né? Acho que tem até um pouco relacionado ao próprio modelo de negócio da OpenAI e o ChatGPT, né? O ChatGPT, essencialmente, ele usa algoritmos que são até relativamente antigos. Eu estudei na faculdade, eu lembro da aula, que foi até engraçado que o professor falou, eu vou ensinar isso aqui para vocês, mas eu acho que vocês nunca vão usar isso na vida. Quase uma década depois, ou um pouco mais, na verdade, a gente vê esses algoritmos sendo usados. Até pouco tempo atrás eram treinados por engenheiros, por cientistas dentro das grandes big techs, né? Mas ainda numa sala fechada e um público muito especializado. O modelo de negócio foi exatamente por isso. Se a gente tornar público e mostrar para as pessoas a capacidade que essa ferramenta tem e a gente usar o input dessas pessoas para treinar essa ferramenta de forma massiva. Então, o modelo de negócio, né, acabou popularizando essa ferramenta, que é uma ferramenta incrível, né, impressionante, e acabou tendo toda essa repercussão que a gente está tendo agora, né? Eu acho que são dois fatores que se somam aos que já foram citados. Quando a gente fala de histórico, né, a inteligência artificial ela vem desde 1950, né? A gente não tinha máquina parruda o suficiente para poder treinar esses modelos, mas o conceito, as teses, a teoria, ela já existe desde 1950. Então a gente fala, estamos longe da Skynet. Com processamento quântico, talvez nem tanto, né? E a gente já tem agora simulações de processamento quântico acontecendo. Então, assim, estamos numa era de rápida evolução, com conceitos que existem há muito tempo. E aí vem um pouquinho dos cuidados ao utilizar a inteligência artificial, né? O quanto que eu vou utilizar ela junto em processos que são puramente operacionais e eu não tenho impacto em pessoas, e o quanto que eu terei cuidados e ética ao utilizá-la para impacto em pessoas. Então, assim, aí a gente começa a entrar em uma escala de desafios também da inteligência artificial, olhando um cenário que, a médio e longo prazo, aí a gente vai para uma superinteligência, que é sair da inteligência generativa e ela passar a ter um pouco mais de consciência. Muito legal. Para a gente organizar a pauta aqui do videocast, a gente leu uma série de materiais e a gente teve acesso a alguns dados de pesquisa. A Kearney ouviu cerca de 100 líderes de tecnologia pelo mundo e 75% deles apontam a eficiência, a redução de custos como uma oportunidade principal do uso das inteligências artificiais nos negócios. E no universo da comunicação, a HubSpot, que é uma grande empresa também, entrevistou mais de 1.000 profissionais e 60% deles dizem que a IA vai melhorar a produtividade, a análise de dados e a automação de campanhas. É o aumento da eficiência mesmo que é o pontapé para as empresas iniciarem a sua demanda de uso de inteligência artificial? É o principal ponto para investir? É sempre olhar para o aumento da eficiência, pelo menos por agora? Eu acho que tem as duas componentes, né? Tem a bottom line, que eu acho que é a mais óbvia, que realmente é aumentar a eficiência, né? Até porque, tradicionalmente, a gente vê a inteligência artificial começando lá da automatização, automação, descrição, predição, e agora a gente está inaugurando uma fase da cognição, então é mais natural para a gente ver aplicações relacionadas à eficiência. Mas também existem oportunidades no sentido top line, né? Então, por exemplo, a gente está vendo empresas que surgiram criando vozes sintéticas de personagens que já faleceram, né? Inclusive, isso está tendo toda uma discussão sobre patente dessas vozes, né? Então, é um negócio novo. Um modelo de negócio novo que certamente vai gerar muita receita, muita produtividade no mundo. Então, acho que tem as duas componentes.
E aqui no Brasil, né, como é um país tradicionalmente focado em operação de negócios, a gente opera negócios, então aqui é mais comum realmente o viés bottom line de aumentar a eficiência e reduzir custos. Aqui esse é o viés geral, digamos assim, no Brasil. Calil? Bom, como o Vicente comentou, é natural que o foco hoje seja na eficiência, pela velocidade com a qual a tecnologia realiza tarefas que antes você levava muito tempo, ou precisava de um esforço de mais de uma pessoa para executar. Mas não é só isso, né? Ele citou o exemplo da voz. É uma tecnologia que muitas agências já usam hoje, por exemplo, para narração de vídeo, né? Você já não consegue mais identificar o que foi gerado por inteligência artificial e o que foi narrado, né, ou falado por uma pessoa. Já não é mais aquela voz do TikTok, né, de IA que os criadores de conteúdo usam. E as aplicações são muitas, né? Vamos usar um exemplo no caso da Trama Reputalia. Além das principais, né, quando você usa para garantir a qualidade de um conteúdo que está otimizado para SEO ou para gerar ideias de uma agenda de conteúdo para mídia social, uma campanha, ela também tem ajudado muito a gente em serviços consultivos, em diagnósticos, por exemplo, como o Radar Employer Branding, né, de marca empregadora, ajuda a agrupar dados em entrevistas de profundidade e grupos focais que anteriormente uma pessoa desenvolvendo, né, a tarefa de decupar isso e organizar em grupos, certamente você deixaria passar muita coisa. E ela tem ajudado a gente a identificar nuances e perceber, né, tendências e fatores que de outra maneira poderiam passar despercebidos. Então, não é só a eficiência, ela é a primeira camada e isso tem gerado um mercado no Brasil e muitos outros países, mas Brasil, Estados Unidos, de engenheiros de prompt, né? Tem muita gente vendendo curso de como vender curso, de como usar IA. E nisso, claro, né? Não é um dado estatístico de pesquisa, mas digamos que 99% disso são conjuntos ou grupos de prompts para você pegar e sair usando. Mas aí tem a questão, o resultado disso vai ser realmente relevante ao que eu preciso? Vai fazer alguma diferença? Onde está o senso crítico por trás, né, de quem desenvolve? Porque no fim é uma ferramenta, né, e a qualidade do produto final vai depender da sua expertise e do seu domínio. Eu vou voltar nesse tema do pacote de prompts online, mas eu quero ouvir da Joyce mais especificamente na área da saúde, para você complementar um pouco. Você tem muitas questões, né, éticas de uso de compartilhamento de dados, e imagino que na área da saúde não deva ser só essa questão da eficiência, né? Vocês estão olhando para outros pontos. Eu queria que você comentasse. Sim, no CIRI especificamente, né, como nós somos filantrópicos, toda empresa precisa de um capital, precisa de receita, mas esse não é o nosso principal objetivo. Né? O nosso principal objetivo é contribuir para a sociedade. Então, um caso que eu posso trazer aqui e compartilhar que a gente fez há pouco tempo foi uma associação de IoT e inteligência artificial, então usando óculos de realidade virtual aumentada, juntamente com imagens de ressonância magnética, para poder otimizar o tempo de uma cirurgia. E aí, poxa, otimizando o tempo de cirurgia eu tenho uma redução de custo. Isso é verdade. Mas o nosso foco não foi esse. O nosso foco foi reduzir o tempo que o paciente precisava ficar anestesiado. Porque o menor tempo de sedação é uma melhor recuperação ali para o paciente. Tem toda uma questão de cuidado com o paciente, né? Então, a gente conseguiu reduzir uma cirurgia de tórax de 4 horas e meia, 5 horas, para em média de 2 horas, usando óculos ali de realidade aumentada.
Então, são esses os fatores que motivam um pouco mais a saúde. Temos também processos e algoritmos ali de inteligência artificial para melhorar a receita, sim, mas o foco nosso é muito mais voltado para o paciente. Calil e Vicente, a Joyce comentou aqui sobre um uso bem mais consciente, vamos dizer assim, do uso da inteligência artificial, mas estudos mostram que, às vezes, que muitas das lideranças estão otimistas com o uso das inteligências, mas ainda não conseguem entender o impacto ou como usá-las. O que precisa ser melhorado ainda? O que precisa ser entendido para que a gente chegue nesse ponto de fazer uma cirurgia com óculos de realidade virtual, trazendo isso para a sua realidade de negócios e você para o seu universo da comunicação? Acho que para o mundo dos negócios, né? Tem uma intenção geral de se investir em inteligência artificial. Nossos números aí estão por volta de 80% dos CEOs estão preocupados com isso, e é uma agenda. Mas quando você vai ver quantos deles realmente estão confiantes sobre os resultados e tem um plano bem detalhado sobre esse número, cai consideravelmente, vai para casa dos 20%. Então, tem desde a componente educacional, né, tanto dos próprios colaboradores, né, de entender, até a componente de negócio, né? Então, o negócio tem uma expectativa bem estabelecida e bem setada sobre quais os benefícios que a inteligência artificial pode trazer para si. Então, a gente costuma comentar que para se fazer um bom plano e para se implantar bem a inteligência artificial na empresa, ela precisa primeiro de um plano que seja estratégico e que seja focado no benefício do negócio e não nas features, porque é normal o pessoal cair na feature e não ver o benefício que aquilo vai trazer para o negócio. Segundo, depende de uma cultura. Então, existem atividades que são realizadas historicamente pelo ser humano há muito tempo. E agora ela tem uma ferramenta que passa um detalhamento da decisão que ela vai tomar. Então, existe uma mudança de cultura drástica. Terceiro, a disponibilização, né, para os recursos humanos, para as pessoas. E a gente fala de uma tecnologia que ainda é cara. Então, mais usuários, mais custo. E isso precisa ser disponibilizado para as pessoas, para os colaboradores, para que eles efetivamente consigam usar. A educação dos colaboradores, que eu já citei anteriormente, e, por fim, uma cultura de dados. Então, várias das decisões já são tomadas de acordo com a experiência das pessoas, né? E essa experiência, às vezes, é uma experiência limitada. Então, por exemplo, a gente citou aqui uma cirurgia de 5 horas, né? Quantas cirurgias de 5 horas um médico super experiente consegue fazer ao longo da carreira dele? Deve ter um número limitado, né? E quando a gente olha o histórico total, deve ser um dado muito mais expressivo, né, do que a própria experiência. Então, o médico, além da experiência dele, clínica, que obviamente é super relevante, ele também precisa ter uma cultura para usar dados que vão apoiar a tomada de decisão dele. Então, esses 5 passos, assim, são os que a gente entende como críticos para, primeiro, né, ter uma compreensão da inteligência artificial, de como que ela pode entrar na empresa e, por fim, né, ter mecanismos para efetivamente implantar uma agenda de inteligência artificial e realmente conseguir empregar, né, e transformar um negócio. Complementa, Calil. A inteligência artificial caiu na mesa das agências, né? Como um elefante branco, assim. Temos que fazer alguma coisa com ela. E aí, o que precisa ser melhorado, você acha, nesse universo? Ou entendido, né, pelas pessoas, pelos agências e clientes? Com muitos movimentos que aconteceram e ainda acontecem em marketing e comunicação, a inteligência artificial é a nova revolução, né? A bala de prata, enfim, a panaceia, a cura de todos os males. E isso tem sido encarado, quando você olha assim de uma maneira macro, como uma solução para você produzir mais por menos, né? Que é a eficiência que a gente já falou. Então, eu produzo mais conteúdo, eu crio mais ideias num tempo menor, com uma eficiência de custos. Só que daí você esquece essa abordagem, deixa de lado um fator muito importante quando você fala de comunicação, que é a reputação, a autenticidade. Você deixa isso de lado e as pessoas percebem quando uma coisa não é autêntica. E aí, ligado à autenticidade, você tem outros fatores, né, adjacentes, que é as aplicações éticas, né, as questões éticas da aplicação da inteligência artificial, transparência, enfim.
No caso das agências, hoje o caminho que se enxerga para o uso adequado das inteligências artificiais, o primeiro são processos mais eficientes e você melhorar principalmente a assertividade daquilo que é proposto e desenvolvido. Ela ajuda nisso, né? Você reduz erros, enfim. E o segundo são novas fontes de receitas, novos produtos e serviços, né? Já existem hoje aplicações de inteligência artificial que são dedicadas à análise de riscos reputacionais, por exemplo, né? Se você fala de uma análise, um modelo anterior, essa análise era puramente baseada em pesquisa, sim, mas você dependia de um especialista se debruçar por uma série de fatores, considerar aí pilares de possíveis fontes de risco, de reputação, e aí identificar aquilo que aparentemente oferecia o maior risco. Hoje você já tem um modelo com análise de dados que vai ser mais preciso nesse sentido. E aí você precisa, claro, do fator humano com um olhar crítico para isso é realmente relevante, porque a inteligência artificial ela vai te entregar de uma maneira mais simples, né, ou traduzida. E aí, pensando no uso pelas empresas, né, além de todos os fatores de negócio que o Vicente já mencionou, o principal ponto para a comunicação corporativa é a cultura, que também é um fator importante quando você fala de transformação digital. Você pode ter a tecnologia mais avançada, os melhores processos, mas se não é bottom-up, né? Não vem de baixo para cima, as pessoas não adotam aquilo, elas não estão conscientes, não compram a ideia, nada disso vai funcionar, né? E aí, nessa questão da cultura, é a cultura do uso de tecnologia e a cultura de dados, né? Porque é importante ter dados da maneira adequada, enfim. Mas, de maneira geral, eu acredito que é isso. Hoje, em comunicação, as principais aplicações são assertividade, eficiência e novas oportunidades. Vocês trouxeram alguns pontos, né? Cultura, disponibilização, cultura de dados, enfim, a eficiência. Como que vocês, em cada área, né, atuando como consultores ou como parceiros de clientes, como vocês ajudam nesse equilíbrio? Como é na área da saúde equilibrar o uso da inteligência artificial com a importância do médico, a importância do enfermeiro, enfim, de qualquer outro profissional da área que esteja envolvida com isso? E nos negócios, como deixar os negócios autênticos e ao mesmo tempo equilibrando com todo esse uso de inteligência artificial que vai ajudar na economia do negócio? E nós aqui nas agências conversando com consumidores, né, fazendo campanhas, convencendo as pessoas de que aquele produto ou aquele serviço é importante. Como equilibrar e ter um trabalho genuíno mesmo de máquina e homem, assim, é possível? Quem começa? Vamos lá. Joyce? Pode ser. Claro. Quando fala desse equilíbrio, né? Quando a gente fala de saúde, a gente fala de pessoas, né? Normalmente, as pessoas não procuram um médico quando elas estão bem. São raras as pessoas que fazem check-up, né? Normalmente, a gente procura um centro clínico ali quando já tem algum problema. Então, assim, pense você chegar num centro clínico e o médico, ao invés de ficar olhando para você, fica olhando para uma tela. Ao invés de ele gastar o tempo dele te examinando, ele gastar o tempo dele preenchendo os sistemas. Então, assim, uma das coisas que a gente tem olhado com carinho para o uso de inteligência artificial é nesse meio do caminho. Então, eu utilizo o tempo do médico com o paciente e eu coloco processos de inteligência artificial ali no meio para que, durante a consulta, o próprio sistema vá preenchendo todas as informações necessárias e o médico não precise ficar preenchendo os sistemas. Então, a inteligência artificial ela vem muito como um suporte, como um apoio ao médico. Então, por exemplo, tem algumas pesquisas que estão sendo feitas, tem hospitais já utilizando, né, no mercado isso, por exemplo. Eu entro na triagem e coloco, olha, região tal
vômito, diarreia, febre, isso, aquilo outro. Ah, nessa região tá tendo um surto de X. Então, eu já posso colocar a inteligência artificial não para dar o diagnóstico, mas para trazer uma informação de mercado para aquele médico que está ali. Então, ele pode ter mais ferramentas para ajudá-lo a tomar a decisão. Então, na saúde, a gente fala que a inteligência artificial ela não substitui o profissional. Ela vem como ferramenta de apoio, ela vem como ferramenta para ajudar o profissional, não para substituí-lo, né? E aí, falando de tecnologia em si, inteligência artificial vai substituir o profissional de TI? Não. Mas ela vai fazer com que aqueles profissionais que não saibam utilizar a inteligência artificial sejam substituídos. Então, assim, não é que eu vou ter uma troca de pessoas, eu tenho uma mudança de perfis. Calil? Não poderia concordar mais com a Joyce. Em comunicação é exatamente a mesma coisa, né? A inteligência artificial não vai substituir o profissional de comunicação corporativa, comunicação estratégica. Vai substituir aqueles que não sabem usar, né? E quando a gente fala de eficiência, fazer as coisas mais rápido, não é para substituir pessoas, é para que as pessoas tenham mais tempo para dedicar para aquilo que é realmente importante, né? Planejamento estratégico, visão estratégica, compreensão ali de contextos, né? Nuances, questões sociais e econômicas que uma inteligência artificial não entende ainda, né? Você precisa de uma pessoa por trás daquilo. Então, o equilíbrio entre a máquina e o humano, pensando em comunicação, é senso crítico e repertório. Você não consegue extrair o melhor da inteligência artificial se não tiver repertório, né? O prompt, ele pode ser o melhor do mundo, mas se você não tem o domínio ou conhecimento sobre o assunto daquilo que você está pedindo para a inteligência artificial desenvolver, o resultado não vai ser bom, né? Então, é preciso que as pessoas estudem, entendam e saibam usar melhor a tecnologia, tendo consciência de que o principal diferencial não é quão bem você sabe escrever um prompt ou quão rápido você usa a tecnologia, mas sim o quanto você conhece, o quanto você domina a sua experiência, para aí sim a inteligência artificial poder fazer diferença. Vicente. Legal. Do ponto de vista de negócio, né, a gente tem um espectro bem amplo das aplicações de inteligência artificial. A gente citou duas aqui, né? Então, tem desde aquelas mais simples, que historicamente já vêm sendo substituídas, né? Como, por exemplo, a automatização das fábricas e por aí vai, né? E essas que são mais complexas, né? Que envolvem uma tomada de decisão, que envolvem riscos, que envolvem aspectos emocionais, que até é difícil até a gente articular, porque que é complicado, né? E aí o que a gente tem observado é que com a evolução da inteligência artificial, a gente está progressivamente dando as capacidades para a inteligência artificial para que ela faça atividades que são historicamente de humanos, né? Então, no ano de 2023, foi interessante porque tornou-se público, por exemplo, alguns algoritmos que tinham capacidade de classificar melhor do que os seres humanos. Então, por exemplo, classificar algumas imagens, classificar melhor, né? Então, é uma capacidade que anteriormente era atribuída a humanos, né? E que agora a inteligência artificial está sendo, com a cognição sendo desenvolvida, está conseguindo apoiar cada vez mais o ser humano, né? E a gente tem um paradigma de, primeiro, entender bem a aplicação, qual que é a necessidade do cliente, onde que está o valor, né? E, em último caso, nos casos mais sensíveis, é realmente entrar como uma ferramenta de apoio à decisão, né? E não tomar a decisão propriamente dita, né? Isso acontece em várias indústrias, né? Então, por exemplo, a indústria aeronáutica, a gente tem um piloto automático que já há muitos anos, né? Mas procedimentos de pouso e decolagem, em algumas condições, ainda é obrigatório a presença do piloto, a supervisão do piloto, mesmo que tenha condições técnicas para se fazer aquilo, né? Então, a gente concorda com esse paradigma e, sabendo dessa realidade, a gente tem uma abordagem, a gente tem que fazer um diagnóstico bem detalhado e entender os riscos e oportunidades que aquele problema pode trazer do ponto de vista de negócio. Vocês já trouxeram aqui o olhar de vocês para alguma preocupação das pessoas da inteligência substituir, né, o humano. O uso da IA amplia ou reduz essas oportunidades mesmo? É uma coisa a se preocupar, Vicente?
E aí, quais habilidades, eu vou aproveitar já e emendar com a outra, quais habilidades que você acredita que os profissionais precisam ter para se manter competitivo nesse mundo? A primeira pergunta é um pouco mais fácil, a segunda é um pouco mais difícil. É meio que unânime que... Eu estava vendo, inclusive, uma pesquisa recente aqui que um estudo de Stanford estava citando. É mais ou menos 80% das lideranças desse estudo aqui, eles acreditam que vai ter uma redução da força de trabalho na empresa deles. Então é meio que unânime que diversas das atividades que a gente faz hoje podem ser substituídas pela inteligência artificial. O que não quer dizer que as pessoas vão ser desempregadas, não quer dizer nada disso. Até porque, dependendo da sensibilidade, a pessoa passa a ser até mais essencial ainda, ela passa a ser mais importante. E até demandar um conhecimento, como você falou, ainda mais especializado. Então, a visão que eu tenho, assim, pelo menos no sentido macro, né, da inteligência artificial, é que vai ser uma ferramenta que vai nos aumentar em produtividade. Então, o PIB geral do mundo vai aumentar. Então, se esse PIB vai aumentar, a nossa capacidade produtiva vai aumentar. O que pode acontecer é que pessoas sejam realocadas de funções que elas têm hoje para funções que sejam mais estratégicas e que demandem mais cognição. E aí, qual que é as competências, né? E aí vem para a segunda pergunta, né? Quais competências, então, essas pessoas precisam se desenvolver, né? E aí a complexidade dessa resposta está exatamente porque isso muda. Quando eu estava estudando, o Google estava naquele crescimento e eu lembro que tinha muitas discussões na universidade, né? E no ensino médio, o pessoal se perguntava muito, por que você precisa aprender tal coisa, né? Porque o Google já tem essa informação. Né? E hoje a gente está indo para uma inteligência artificial que ela é muito boa em termos de raciocínio lógico, em termos de comunicação, mas dados, informações factuais, ela pode ter fragilidades sérias, né? Ela pode criar informações perfeitas logicamente, mas completamente errado. Então, a informação factual parece que voltou a ser importante. Então, assim, a educação não está necessariamente acompanhando a velocidade em que essas ferramentas estão surgindo. E o que eu entendo que é o mais importante para um profissional é exatamente os fundamentos, que é aquilo que se mantém ao longo do tempo. Então, os bons fundamentos, os fundamentos da comunicação, fundamentos até do próprio raciocínio lógico, da empatia, dos aspectos emocionais, né? Inteligência emocional. Eu acho que ao longo do tempo mudou as skills que tinha que aprender, mas essas permaneceram. Então, eu vejo que essas que são as fundamentais indo em frente aí. Joyce? Fica complicado agora, hein? Quando a gente fala do mercado como um todo, é o que a gente falou um pouquinho aqui hoje. Ele está se remodelando. Nós estamos passando por uma ida para uma nova era, né? Então, assim, o que eu sabia fazer e que eu fazia da maneira A vai continuar sendo feito, só que não mais da maneira A, da maneira B. Então, muitos profissionais vão ter que reaprender a fazer. E aí é onde eu entro novas competências, né? Eu preciso ter um novo nicho de conhecimento. Não basta mais eu formar um jornalista. Eu preciso formar um jornalista que saiba fazer pesquisa científica, que saiba analisar dados, que saiba olhar para o retrovisor e usar um algoritmo lá de previsão de futuro para poder fazer uma matéria completa. E a mesma coisa para a saúde. Eu estou formando um enfermeiro, mas esse enfermeiro precisa saber que hoje em dia ele tem que cadastrar ali no sistema corretamente a dosagem da medicação que ele usou. No passado, não cadastrei, deu só um erro de estoque. Hoje em dia não, hoje em dia eu uso essa informação para dar insumos a um sistema de apoio à decisão que o médico vai usar depois. Então, se essa informação for cadastrada errada lá na ponta, ela sai totalmente errada. Então, assim, o que eu vejo é muito uma questão de readaptação de skills. A base, inteligência emocional, estruturação técnica, pensamento lógico, isso se mantém. Mas o dia a dia, o como fazer, os profissionais, eles vão precisar se readequar. E aí eu vejo que, inclusive, as faculdades, elas precisam remodelar os seus cursos. E aí eu falo isso com conhecimento de causa, porque os nossos cursos, eles já têm esses viés de olhar a tecnologia, olhar dados, olhar inteligência artificial,
para formar o profissional do futuro. Né? Calil? Bom, Joyce, se tá difícil para Joyce, para mim fica mais ainda. Mas eu acho que o ponto principal que a gente pode destacar aqui, falando de impactos, né, da inteligência artificial, sociais e econômicos, o primeiro de tudo é a estabilidade social. E esse é tido como um dos principais pontos de preocupação, segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial, né? A IA hoje, generativa, ela consegue criar informações perfeitas, notícias perfeitas, imagens, vídeos, enfim. Não quer dizer que aquilo seja verdade. E por esse motivo, a estabilidade social é um grande risco do uso, né? Você tem toda a questão produtiva, né, do trabalho, da transição, da mudança de atividades. Isso é importante, sim. Mas, como em outros momentos que nós já vimos da história, essa transição vai acontecer. As pessoas vão ocupar novas posições, vão desenvolver novas habilidades, né? Antes você tinha um foco muito grande em hard skills, né? O saber programar, o saber escrever, enfim, as atividades ali muito técnicas, e hoje são as soft skills, né? Cada vez mais vai ser necessário saber lidar com pessoas, saber lidar com contextos, né? Ter o exercício da empatia, como o Vicente mencionou. E nesse ponto da estabilidade social, o crucial é a educação. Tanto empresas quanto governos e instituições de ensino precisam direcionar atenção para isso. Educar as pessoas para que elas saibam discernir melhor o que é verdade do que é mentira, ou buscar a informação, né? Fazer a checagem. Você pensa nesse ponto, o próprio ChatGPT tem um disclaimer, né? Faça a checagem, as informações usadas aqui não necessariamente refletem a verdade, a limitação dos dados, que são até 2022, enfim. Então, eu acredito que essa deve ser a principal preocupação, a regulação para o controle da maneira como a informação é produzida e distribuída. Se a gente já pôde observar o poder destrutivo, né, e nem usava a inteligência artificial como hoje, no caso da Cambridge Analytica, por exemplo, né, todo aquele escândalo do uso dos dados do Facebook para direcionar propaganda política e etc. Agora, imagina aquilo sem qualquer controle, com uma inteligência artificial como as que a gente tem acesso a hoje. O poder destrutivo é muito maior. E por isso a questão da educação e a orientação das pessoas é tão importante. A gente vive num país que não tem uma cultura de dados, né? Posso estar errado? Acho que não, né? A gente não tem um país culturalmente orientado a isso, a dados. Vocês estão falando muito da importância da educação, da formação de base, para que as pessoas cheguem até as empresas ou, enfim, utilizem a inteligência artificial com mais eficiência. A gente está no meio de um processo eleitoral, embora seja municipal, e eu acredito que esse assunto tenha uma esfera federal um pouco mais importante, mas esse ponto não está latente, né? Nas discussões políticas, enfim. Como vai ser o futuro, gente, com esse cenário, assim? Um país que precisa ensinar essa cultura de dados, né? E a importância desse sistema educacional, como que a gente vai avançar? A inteligência artificial vai engolir a gente, não? Não, espero, os nossos governos vão conseguir. Resposta, né? Tomara que não seja. Alguns dos problemas, a própria inteligência artificial traz as respostas. Né? Assim a gente espera, né? Assim a gente espera. E uma das coisas que eu fico muito animado é a capacidade de personificação. Principalmente quando a gente vai para esse setor da educação, né? Cada pessoa tem uma forma de aprendizado, certo? Cada pessoa tem suas forças e tem suas fraquezas nesse aspecto. A inteligência artificial é uma das ferramentas que pode nos auxiliar a personificar isso e trazer um ensino muito mais eficiente para as nossas crianças, para os nossos profissionais. Isso é uma coisa que já vem acontecendo, né, com o avanço da informação, da qualidade da informação, né? Você pegar a quantidade de engenharias que existiam em 1900 e a quantidade de cursos de engenharia que tem hoje, tem muito mais.
né? E o tempo do curso de engenharia ao longo do tempo não varia tanto, né? Então, o que está acontecendo? A gente está conseguindo selecionar melhor a informação para formar pessoas especializadas. Com a inteligência artificial, a gente vai ter a oportunidade de fazer isso numa escala muito maior, quiçá até individual. Então, eu tenho a expectativa que a inteligência artificial também nos ajude a resolver esses gaps que a gente tem educacionais, né? E, obviamente, vai depender de muitos recursos, vai depender de políticas apropriadas para isso e por aí vai. Falando de educação, né? Não vou trazer o nome do colégio aqui, porque eu não tenho autorização, mas tem um colégio aqui em São Paulo, um colégio grande, que ele já usa há alguns anos a inteligência artificial para fazer a personalização de toda a grade, de todo o complexo de ensino. E aí uma das preocupações desse colégio foi justamente como que a gente forma bons profissionais, que eles vão desde a base até a entrada para a faculdade. Então eles têm toda a parte de inteligência artificial para conteúdo e personalização. No entanto, eles têm também, a partir de uma determinada série, os alunos passam a defender projetos como se fosse um pitch de uma startup. Então, eles vão para a comunidade, entendem problemas sociais, colocam ideias, levam esse projeto e alguns projetos vão para a prefeitura, inclusive. Então, assim, a educação base, ela ainda não mudou para todos, né? A gente sabe que existe uma distância e uma distância entre a educação privada e a pública, mas a educação privada há alguns anos já vem se remodelando para criar essa base, para criar esse profissional. E exemplos você deve ter no próprio Sírio, né? Que tem um programa de capacitação forte, né? Dos colaboradores. No Sírio, a gente, nos últimos 3 anos, a gente vem formando profissionais em dados, porque eu não escalo inteligência artificial sem ter dados. Então, assim, para uma empresa escalar a inteligência artificial, ela tem que ter uma cultura e uma governança de dados muito boa. Senão ela vai fazer POC, ela vai fazer MVP, ela vai falar que dá resultado e na hora de escalar não vai conseguir porque não tem base para poder escalar. Então, no Sírio, nos últimos 2 anos, a gente vem conduzindo um programa de formação em dados de todo o time do Sírio. Então, desde técnicos de enfermagem até a nossa presidência, o nosso conselho de senhoras, todos eles passaram por esse programa de formação. Então, hoje eu vejo enfermeiros utilizando ferramentas de DataVis para criar seus relatórios, seus indicadores de área e acompanhar a sua operação. Então, assim, existe sim uma necessidade de cultura. E aí, quando o governo não dá, a escola não dá, se faz necessário com que as empresas gerem esse cenário aí de cultura para fortalecer. Calil, você tem o desafio de formar, né, de capacitar as pessoas para o uso da inteligência dentro das agências. Eu acredito que seja um desafio das agências, né, embora os profissionais da comunicação estejam sempre muito antenados, assim, tem uma questão de capacitação mesmo, né? E, ao mesmo tempo, um momento de convencimento dos clientes de que o uso da inteligência artificial vai ser bom para aquele negócio, para aquela campanha, que as agências vão continuar mantendo a autenticidade e o controle das informações. É um pouco isso? Por essa questão de formação que a gente está falando aqui? Sim. É basicamente isso, e o desafio tá na velocidade, né? Como toda transformação tecnológica, as coisas, os movimentos do mercado acontecem mais rápido do que a gente pode se adaptar a eles, né? Então, o tempo que você leva para uma cidade, um país, reformular o seu sistema educacional para um contexto de uma nova tecnologia que mudou completamente a forma das pessoas trabalharem, pensarem, se relacionarem, é completamente diferente do tempo de você desenvolver isso e soltar no mundo, né? Como aconteceu com o ChatGPT, e aí a gente viu de 2023 para cá quantas coisas novas já surgiram e mudaram. Então, acho que nas agências, tanto para os profissionais das agências quanto para os clientes, o principal é entender a posição da inteligência artificial, né? Não visualizar como um substituto, uma troca, porque isso é o primeiro nível e é a primeira coisa que se observa quando você olha de uma maneira superficial para a comunicação. Antes eu tinha um redator social media que fazia o conteúdo para mídias sociais, agora a IA faz para mim.
mas isso não resolve o seu problema do relacionamento. Como que vai ser a experiência do seu cliente com a sua marca usando essa tecnologia? Você vai fazer um conteúdo que o algoritmo valoriza, vai entregar para muita gente, mas qual vai ser o resultado disso? Qual vai ser o legado que você constrói, que diferença isso faz para a sua reputação? Então, nas agências é uma revisão do modelo de trabalho, como ela se encaixa na nossa rotina e com os clientes, mostrar o valor agregado disso em termos de relevância e impacto, né, positivo em reputação e imagem. E as pessoas têm chegado preparadas para esse uso dentro das agências? Não. O que você tem sentido? Não. Não, precisa de um esforço. Existe, né, uma questão da educação de base, como a Joyce mencionou ali, universidade se adequar a isso, né, mas ela não resolve tudo. O mercado precisa mudar. Muita coisa que os profissionais de comunicação desenvolvem, eles aprendem no empirismo, na prática, mas não é só pela prática, porque o ambiente de negócios é diferente do ambiente acadêmico. O ambiente acadêmico ele te dá uma caixa de ferramentas e ele precisa agora se adequar para colocar mais uma ferramenta na caixinha. E ali, quando você está no mercado, você aprende a usar essa chave de fenda aqui não serve para esse caso, vou usar essa chave inglesa e saber usar da melhor maneira. Então as pessoas não chegam prontas, é uma expectativa irreal até das empresas exigirem isso. As empresas que querem se diferenciar e realmente ter bons resultados no uso de inteligência artificial, isso em geral, não só a agência, tem que ter a consciência da sua responsabilidade como formadores, né, educadores. Eu quero, antes de entrar numa parte mais de relações pessoais, jurídicas e éticas, eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim... Eu estou pensando aqui no ouvinte, né, do videocast que está aprendendo tudo isso que vocês estão comentando, mas ele pode estar com uma dúvida. Tá bom, qual que é o meu primeiro passo? Como que vocês orientam nos negócios, nos seus pares da área da saúde, enfim, na comunicação? Qual que é o primeiro passo? Assim, como que a gente aterriza tudo isso que vocês estão falando para uma questão mais prática de primeiro passo? Assim, você já comentou alguma coisa sobre a empresa ter cultura, ter capacidade de financiar tudo isso e disponibilizar para as equipes, mas qual que é o primeiro passo? Assim, o que a gente precisa para aterrissar assim, e deixar isso mais prático? Do ponto de vista pessoal mesmo, né? O que eu tenho visto que o primeiro passo que tem um efeito interessante é você se expor àquilo. Então, existem muitas coisas surgindo o tempo inteiro. Acho que o primeiro passo, o que é? Se expor. O que essas coisas efetivamente fazem? Quais oportunidades elas me dão? O que existe? Acho que esse é o primeiro passo. E aí a inteligência artificial está evoluindo também na parte da comunicação, né? Então, e a comunicação dessas ferramentas já é feita de forma que você acha interessante e queira engajar com ela. Até porque você usar essas ferramentas vai ajudar a ferramenta a melhorar. Então, acho que o primeiro passo, se expor. Ver o que existe, ver o que está saindo aí de inovação e testar, usar. Tentar ver como que isso pode melhorar o seu dia a dia. Eu acho que o primeiro passo é no nível do dia a dia, na realidade mesmo. Tem alguma coisa que pode me ajudar na minha rotina? Tem alguma coisa que pode me fazer mais produtivo? Ou alguma coisa que esteja alinhado com, de repente, algum hobby? Acho que usar, se expor, usar o que estiver disponível aí ao seu alcance. E aí, quando você vai para o chapeuzinho do CEO, qual que é o primeiro passo do CEO de um grande negócio? É o plano estratégico. Aí ele tem que realmente ver o negócio dele, né, e ver para onde vai a empresa dele, para onde ele quer que vá a empresa dele. E aí sim ele começar a criar, a gente fala para criar uma biblioteca de casos de uso, que é vendo todos os movimentos que a indústria está fazendo, vendo a situação da empresa dele, ele vê quais iniciativas de inteligência artificial vão trazer impacto real na empresa dele. É pelo impacto. E a partir que ele vê o impacto, aí sim ele consegue criar um plano sobre como aquilo vai se materializar dentro da empresa dele. Joyce, Calil. Bom, pensando, né,
Vicente já explicou muito bem o contexto todo de negócios. Além da exposição no nível pessoal, né, e você considerar uma empresa, o plano estratégico, pensar por quê. Por quê e para quê? Por que eu vou usar isso? Qual finalidade? Eu vou usar porque todo mundo está falando em inteligência artificial e eu tenho que colocar isso como diferencial, mas é realmente um diferencial para o meu negócio? O que aquilo vai trazer de resultado, de fato, para o meu modelo de negócio, para a minha proposta de valor para o meu cliente, enfim. Eu acho que o primeiro passo é esse, né? E é difícil você pensar em o porquê e o para quê sem a exposição à experiência, né? No plano das ideias, dos conceitos, pode até fazer muito sentido, mas sem você antes experimentar e testar aquilo e observar, e é claro, contar com o apoio de especialistas, é difícil você enxergar um caminho. Para quem está assistindo, como você disse, um primeiro passo é entender onde a inteligência artificial vai me impactar, como pessoa, como dia a dia. Então, se eu sou um profissional e 99% das ações que eu faço durante o dia são processos, é repetitivo, tem regrinha, olha, se vier A faz B, se vier B faz C, o seu trabalho vai ser substituído por uma inteligência artificial em algum momento. Então, assim, primeiro é entender o seu papel dentro da empresa. O que você faz para a empresa? Ele tem uma ação de resultado estratégico, de resultado efetivo, ou você é uma pessoa operacional? Sendo operacional, vai estudar. É importante estudar. E aí, a base do estudo é se expor ao erro. É falar, eu não sei, eu não conheço, eu preciso começar de algum ponto. Então, entender, poxa, se eu não faço mais isso, o que eu posso fazer dentro dessa empresa que melhore os resultados da empresa, que eu garanta a minha empregabilidade. Então, pessoalmente, é um pouco dessa jornada, né? Falando como empresa, além do planejamento estratégico, de saber onde eu quero chegar como empresa, uma visão que se faz muito necessária é a cultura do erro. Então, a gente sabe que, em algum momento, uma tese, um piloto de inteligência artificial, onde foi investido um certo montante financeiro, não vai chegar no resultado esperado. Então, assim, eu preciso estar aberto a entender que erros no caminho acontecerão. Então, eu tenho projetos que darão muito resultado, mas eu vou ter projetos, vou ter teses também no mercado que deu certo na Europa. Aqui não deu. O exemplo do seu exame do coração que você falou antes, fora do ar. Aqui não dá certo. Então, assim, é entender o cenário local versus o global. Nem toda tese global se adequa ao local. Joyce, quero que você continue falando e vamos entrar naquela parte mais ética, jurídica, que eu tenho aqui no meu roteiro. Depois você, Calil e Vicente, podem complementar. Eu quero entender se vocês acreditam que a inteligência artificial pode aumentar a desigualdade social, econômica, na medida que não são todas as pessoas que têm acesso, né, a essas inteligências. Embora a gente tenha todo mundo tenha, eu acho que um pouco de inteligência artificial no dia a dia, aqui é uma coisa mais macro, né? É um cuidado, a gente precisa ter esse olhar. Falando do ponto de vista pessoal aqui, né? Sim, é um cuidado e precisamos ter esse tipo de cautela, né? Quando a gente fala de, todo mundo usa inteligência artificial, todo mundo usa aqui aquele Waze no dia a dia. Ali tem inteligência artificial embarcada há anos, né? Mas assim, as pessoas não sabem que aquilo é inteligência artificial, elas seguem um mapinha que está exposto no visor ali no celular dela. Então, como que isso impacta o dia a dia das pessoas? Se a gente pegar um exemplo muito mais simples, que não envolve inteligência artificial, a pandemia. Quando a gente colocou todo mundo para trabalhar remotamente, pequenos comércios fecharam. Frentistas ficaram desempregados. Pessoal que vendia bala no farol não tinha para quem vender, porque não tinha mais trânsito.
Então, assim, a gente já viu um baque da economia gigante. Isso porque nós passamos a trabalhar em home office 100% da população. Então, assim, eu tirando o trabalho operacional da população, o que acontece com essa população? Então, sim, precisa ter cuidado. Vicente? Eu acho que é um risco bem importante, eu diria. Tá? O custo da inovação com inteligência artificial, ele é muito alto e está crescendo cada vez mais. Já teve empresa aí que relatou mais de 190 milhões de dólares para treinar um dos seus algoritmos. É uma empresa grande. Então, assim, é muito recurso e esse recurso não está disponível para todas as empresas nem para todas as pessoas. Então, a gente falou até aqui o exemplo da questão da personificação do ensino, né? A personificação do ensino é uma coisa que deve ser popularizado em um futuro, mas que antes dessa popularização ele vai chegar primeiro ao pessoal que tem mais recursos, né? Dispõe de mais recursos e naturalmente então a gente está falando que uma parte da população ela vai ser especializada mais rápido do que a outra. Ela vai ter acesso a uma modalidade de ensino antes de outra. Então, assim, tem um viés social que a gente tem que cuidar, que é bem relevante, para que não se aumente essa desigualdade social que já existe, que já é relevante no nosso país, né? Então, tanto pela aplicação tecnológica das empresas, né? Empresas muito grandes têm recursos para treinar, usar esses modelos e gerar mais dinheiro, quanto também no nível pessoal, o acesso à inteligência artificial nem sempre é homogêneo. Então, é um risco e que a gente precisa ter políticas aí para lidar com isso. Ô Calil, esse roteiro não é então de filme de ficção científica, se a gente não tomar cuidado. Não. Pode acontecer, é uma questão de desigualdade mesmo. É bem passível de acontecer e possível, né? E já tem acontecido em certa escala, porque a principal fonte da desigualdade social é a concentração. Você tem poucos que concentram muito. E aí não é só uma questão de renda, né? De recursos e de acesso. Como você mencionou, acesso à inteligência artificial. Para evitar isso, a gente precisa pensar o modelo atual de mercado, de trabalho. Né? Se eu vou transitar de um modelo no qual as pessoas elas são a mão de obra, né? Você vê o tema usado até hoje, mão de obra, alguém que está operando alguma coisa, né? Executando uma tarefa. E eu vou mudar disso, uma máquina vai desenvolver essa tarefa, qual vai ser o papel das pessoas? E como eu vou preparar essas pessoas para atuar e exercer esse papel? Então, não é ficção científica, é bem preocupante, mas é algo que não cabe somente às empresas. As empresas, né, quando você fala em ESG, o ambiental, social e governança, elas têm que ter essa preocupação do impacto, sim, porque como qualquer atitude ou ação de uma empresa, você tem que considerar as implicações ali econômicas, sociais e também de normas sociais e valores, né? Aquilo que eu vou fazer, essa tecnologia, isso que eu estou desenvolvendo, como que vai afetar a vida das pessoas? E o que eu posso fazer para melhorar ou mudar isso? Então, se você pensa pela lógica fria de mercado, eu vou gastar menos com X, logo eu tenho uma concentração maior de renda, melhor valor acionista e tal. Mas que valor o acionista vai ter numa economia na qual as pessoas não têm renda, as pessoas não trabalham, elas não têm acesso? Então, isso precisa ser desenvolvido em conjunto com o governo, porque também governos não podem só legislar e regular sem considerar essa transição. É um trabalho conjunto. O Vicente comentou em algum momento aqui do nosso episódio, usou um termo alucinação de dados. E você me corrija se eu estiver falando alguma besteira, mas o resultado das inteligências artificiais são altamente precisos, mesmo quando eles estão errados. Sim. E esse é um risco de que especialistas apontam, né? A alucinação dos dados, seguido do preconceito da IA, né? De que a qualidade do resultado de um modelo vai
está diretamente ligada a quem treina essa inteligência artificial. Para vocês me ajudarem a entender aqui, essa é uma prova mesmo inevitável de que o humano deve continuar nesse circuito aqui, operando isso, e isso será para sempre? A presença humana é importante para a gente cuidar disso aqui, da alucinação dos dados e do preconceito das IAs? A gente, Joyce, sem querer te interromper, já te interrompendo, a gente tem exemplos nas agências, por exemplo, de bancos de imagem, né, que usam inteligência artificial e não retratam, às vezes, uma cultura de um país ou de um povo. Ou quando a gente procura por termos, por exemplo, liderança, sempre aparece o homem, ou executivo, media training para executivos, aparecem sempre um homem de gravata dando entrevista e não uma mulher, enfim. Tem esses exemplos, né, de preconceito da IA e de alucinação de dados. Eu imagino que vocês já tenham tido contato também. O humano faz sentido? É esse o ponto mesmo da presença humana nessa relação, Joyce? Vamos lá, é esse também, né? O humano, ele não é responsável só por dar ali o feedback da inteligência artificial, sim. Falar se está ok ou não ok. Mas ele também é responsável pela qualidade do dado que essa inteligência artificial está utilizando. E aí a gente entra num conceito que muitas empresas não usam hoje em dia, que é o conceito de governança de dados e governança de inteligência artificial. Né? Esses dois conceitos, eles acabam sendo mais chatos, porque são processos, envolve jurídico, envolve normas institucionais, mas eles acabam sendo essenciais para a gente reduzir o risco de vieses e de alucinações. Né? Tem um caso de mercado de uma empresa que, para treinar a inteligência artificial dela, que gerava imagens a ser diversa, ela colocou alguns requisitos que toda imagem precisava ter. Homens, mulheres, negros, pardos, índios. E para ser diversa a imagem. Até aí, ótimo. Temos uma sociedade diversa. Alguém entrou e falou, olha, preciso de uma imagem que retrate a Segunda Guerra Mundial. O exército nazista. Veio pessoas negras vestidas com um uniforme nazista. Não existiu isso. Então, assim, mesmo quando a gente tenta tirar o viés da inteligência artificial, a gente está gerando outro viés para a inteligência artificial. Então, o papel de quem apura ali, de quem está no dia a dia, ele vai continuar por algum tempo sendo essencial. Calil? Bom, tem um livro que eu gosto muito de falar dele, que ainda é muito relevante, vai ser por muito tempo, que chama Algoritmos de Destruição em Massa. O autor é Erin Meyer, se eu não me engano. E ele traz diversos casos de prejuízos, né, sociais causados pela aplicação de algoritmos e inteligência artificial decorrentes dos vieses, né, do preconceito. E esses vieses, eles não se resolvem numa questão de engenharia, de arquitetura, quem tem a tecnologia mais avançada, quem são os melhores profissionais, mas por uma questão de educação e formação de quem cria esses algoritmos. Né? A máquina, ela aprende sozinha, mas ela tem um ponto de partida. Né? A aprendizagem de máquina tem um ponto de partida que são pessoas. E como essas pessoas são orientadas em relação a transculturalidade, a questões sociais, a etnocentrismo, por exemplo, né? São todas questões importantes que uma inteligência artificial não vai considerar, a menos que seja ensinada. E aí, além disso, tem contexto, né? Conhecimento histórico, vivência, observação de ambiente. Então, o livro ele traz diversos exemplos e mostram a causa raiz disso, mas é um problema que ainda poucas organizações, né, e poucas equipes observam quando estão trabalhando no desenvolvimento de inteligência artificial e a sua aplicação.
Isso está diretamente ligado à reputação, né? Dos negócios, das marcas. Certamente. Eu aprendi direitinho a alucinação de dados. Eu expliquei certo ou não? Explicou. Mais ou menos. Mas isso tem a ver mesmo com essa questão reputacional. Sim. E é um ponto importante para a gente prestar atenção. Sem dúvida. Inclusive no nosso uso diário, né? Eu lembro de uma vez um exemplo de alucinação para as pessoas consigam visualizar o que é, né? Uma vez eu estava usando o ChatGPT para discutir, eu uso muito ele para discutir e reformular ideias, né? E aí eu estava discutindo sobre um algoritmo específico, estatístico, né, no caso. E aí eu pedi para o ChatGPT me dar uma citação, um artigo que explique esse conteúdo que a gente está discutindo. E aí ele criou uma citação perfeita no artigo. Botou o nome do autor, inclusive o nome russo, o título, a página, o ano, a editora. Nossa, que legal essa ferramenta. Aí eu coloquei aquilo e fui realmente buscar um monte de dados. Não existia o autor, não existia o artigo, não existia nada. Mas assim, tudo muito consistente. Ele usou o nome russo porque aquele tema realmente era o nome do algoritmo, era daquela região. O período, ele acertou mais ou menos o período. Então, assim, tudo consistente. Isso é uma alucinação. É um resultado que é perfeitamente lógico, mas que não é verdade. Tá? E o preconceito, né? Explicando um pouquinho mais, existem vieses, né? A gente tem vieses, né? Muitos deles inconscientes. E os dados também têm. E muitos desses vieses a gente não consegue discriminar no dado. E a gente treina um algoritmo. O que o algoritmo vai ter? O mesmo viés que está implícito ali no dado. Então precisa do ser humano que conhece o viés aí do ponto de vista do conhecimento formal, né? Mas que não está... ele sabe que existe isso e que é implícito. Então precisa do ser humano para ir lá e verificar se isso está acontecendo também no algoritmo, até para fazer esse ajuste, né? Ou evitar o uso nessas condições, né? Setores bancários, por exemplo, que usam muito inteligência artificial, é um dos setores que precisa ter, que eles têm um rigor muito forte para evitar que os algoritmos deles entrem nesse tipo de problema. Então, eles têm equipes, né, especialistas que ficam monitorando o uso tanto o uso dos algoritmos, como também o treinamento dos algoritmos para tentar reduzir ou até, em alguns casos, até remover o uso em algoritmos que têm alta incidência desse tipo de problema. Mas isso é fundamental, então, para o desempenho da empresa, né? Se a gente pensar que um banco fornece crédito e que ele vai fornecer um crédito, ele calcula, por exemplo, qual é a probabilidade de inadimplência. Então, ele precisa ter certeza que naquele algoritmo de inadimplência não está considerando vieses que, eventualmente, algo preconceituoso que está implícito num dado que ele treinou numa base de inadimplência, por exemplo. Então, tem pessoas dedicadas a isso e isso afeta totalmente a reputação da empresa. Totalmente. A gente já está chegando ao fim de mais um episódio aqui do Videocast Diálogos, mas antes de encerrar eu queria ouvir vocês olhando para o futuro, que está tão presente. Como que vocês imaginam essa evolução das IAs em cada um dos negócios de vocês para os próximos anos? Ou não sei se vão chegar em anos, né? Acho que nos próximos dias. Joyce? Vamos lá. Na saúde, a IA ela vem para apoiar a decisão clínica, né? Então, nós vemos que, principalmente quando eu falo de saúde pública, que hoje eu tenho uma alta incidência de filas, de espera, um suporte, um apoio para os médicos que já estão sobrecarregados, vem ajudar bastante, né? Se a gente pegar a China, por exemplo, que tem uma superpopulação, na China todo o processo de triagem ele já é feito por inteligência artificial. Ele não é o enfermeiro quem faz a triagem. É uma cabine onde você entra, você conversa com essa cabine, ela mede sua pressão, sua temperatura, fura seu dedo para ver glicose, já avalia e monta um resumo do que você conversou, do que você expôs, para você já chegar no médico com aquele resumo pronto. Então, isso é uma forma de inteligência artificial ajudando a população. Temos isso aqui no Brasil já? Não. E aí é uma coisa que eu gosto muito de brincar. Se a gente quer olhar para o futuro, eu olho a China. Daqui a uns 10 anos aquilo está chegando aqui. Se eu quero olhar para um futuro mais pertinho, eu olho Estados Unidos e Europa. Daqui a uns 5 anos está chegando aqui no Brasil. Então, já temos aí aplicações e o futuro vai ser entender aí como que essas tecnologias apoiam o dia a dia da empresa. Calil?
Eu acho que é difícil fugir do que nós já conversamos sobre o uso em comunicação, né? O futuro, ela vai ser cada vez mais presente nas atividades diárias e muito mais nas atividades consultivas, para você melhorar a qualidade da recomendação, do conselho que você dá ao seu cliente ou ao gestor da empresa que você trabalha, né? O que nos cabe hoje é começar a pensar e preparar o ambiente para esse uso, porque em comunicação existe uma cultura muito forte do uso rápido e da solução pronta, né? Porque é um mercado dinâmico que exige velocidade, mas não adianta você ser veloz se você está errado ou se aquilo que você faz não vai trazer resultado. Então, acho que hoje a gente precisa se preparar para um futuro no qual a inteligência artificial ela vai ser uma parte intrínseca do dia a dia de trabalho e a nossa responsabilidade vai ser ainda maior em relação à qualidade e veracidade daquilo que a gente oferece como informação. A gente tem um futuro muito ligado à reputação, então, né, privacidade de dados, né, e compartilhamento disso com inteligências. Eu fico, como publicitário, me perguntando como essas inteligências vão atuar aí nas campanhas, né, no desenvolvimento de conversas mesmo com o consumidor, né? Essas são essas preocupações que você diria assim nesse campo dos negócios e qual que é essa evolução aí para o futuro? Eu acho que no viés da comunicação a personificação é muito importante, né? Então hoje a gente tem uma barreira claríssima que é o idioma, né? E que com a inteligência artificial, principalmente a generativa, a gente está vendo aí os últimos dias dessa barreira. Eu já vi filmes em que o apresentador, com a voz dele, mudava de idiomas com a voz dele. Então falava português, falava inglês, falava arábico e diversas outras línguas no mesmo vídeo. E mantendo a mesma energia, a mesma vitalidade do apresentador. Então, acho que vai ter um papel muito importante na inteligência artificial de romper ou pelo menos amenizar algumas dessas barreiras, né? E adaptar, personalizar a forma que a comunicação é feita. Que eu acho que isso é uma capacidade que o GenAI já tem, eu já uso, por exemplo. Então, eu quero adaptar a minha comunicação, por exemplo, para um vendedor. Então, ele já me sugere o que eu tenho que mudar. Eu quero adaptar, por exemplo, para um americano de determinada região que faz isso. Então, ele já me sugere uma lista de palavras para usar. Então, já dá para fazer isso. Mas a gente precisa personificar isso. Isso depende do uso em escala. Então, acho que o futuro da AI é escala. A gente escalar, baratear o uso, né, dessas aplicações e, consequentemente, a nossa produtividade deve aumentar aí em todas as componentes possíveis. Legal. Joyce, Khalil, Vicente, obrigado pela presença. E assim encerramos mais um episódio do Videocast Diálogos. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, @Trama Comunicação, para rever os episódios disponíveis. E você pode ouvir também esse podcast na sua plataforma de áudio preferida. Até breve, até a próxima.